Lucas capítulo 5, do versículo 4 ao 6, lemos assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. O episódio que nós lemos aqui, ele é bastante conhecido, e ele trata logo no início do ministério de Cristo, ele ainda chamando os seus discípulos, que depois alguns se tornariam seus apóstolos, mas ele chamava, ainda estava chamando eles, e ele estava pregando nas margens do Mar da Galileia, e juntou-se uma grande multidão, e ele acabou usando o barco que pertencia a Pedro. Ele entrou no barco, saiu um pouquinho, não muito longe, mas ficou no raso, perto da praia, e ele pregou então a um número maior de pessoas. Então ele disse a Pedro: lance suas redes nas profundezas. E como a gente leu, ele obedeceu, parcialmente pelo menos, ele lançou a rede, e como diz aqui, pegaram uma grande quantidade de peixes ao ponto de a rede estar se rompendo. E esta noite, dando continuidade às pérolas preciosas do caminho cristão, o que nós podemos aprender com este episódio? Quero hoje falar sobre o tema: pescai em águas profundas. Pescai em águas profundas. Olhe comigo no versículo 4 e vamos começar a ver algumas coisas que podemos aprender para a nossa caminhada cristã. A primeira coisa é que eu acabei de mencionar, que devemos pescar em águas profundas. Versículo 4. E quando acabou de falar, no caso ao povo, de ensinar, de pregar, disse a Simão: faze-te ao mar alto para pescar. Eu pulei para o final do versículo. Faze-te ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar. Então ele falou: eu quero que você pesque, Pedro. Eu quero que você vá, lança-te, faze-te ao mar alto. Ou seja, vá para o fundo, vá para o mar alto, profundo, vá para onde a água é mais profunda. O que nós podemos aprender com isso? Número 1, mais óbvio, é que sempre é uma boa ideia a gente obedecer a Jesus. Sempre uma boa ideia a gente obedecer a palavra de Deus. Lembrando mais uma vez que Jesus e palavra de Deus é a mesma coisa. O verbo se fez carne, o seu nome era a palavra de Deus. Então, você obedecer Jesus é você obedecer a palavra de Deus e vice-versa. E desobedecer Jesus é desobedecer a palavra de Deus e vice-versa. Tá? Então é sempre bom, é claro, fazer isso. Mas o que significa isso para a gente? O que significa isso, mais diretamente, no contexto para Pedro? O sentido, o significado, é que não haviam peixes no raso. Então Jesus falou: vá para o fundo, lance suas redes lá no fundo para pescar. Porque no raso, perto da praia, perto da orla, onde eles estavam, não haviam peixes. E isso para nós traduz em quê? Você poderia dizer que a grande pescaria que eles tiveram foi devido à profundidade. A grande quantia de peixes foi uma bênção. Lembrando que eles haviam pescado, se você ler ao redor do texto, haviam pescado a noite toda, não tinham pegado nada. O interessante é que eles tinham pescado a noite toda, mas não estavam pescando no raso, obviamente, mas não tinham pescado nada. Pedro já era um pescador experiente e ele não pescou nada, mas foi uma bênção. Então, para nós temos que entender que existem certas bênçãos em nossas vidas que nós só vamos encontrar nas águas mais profundas, nas águas mais no alto mar. E as melhores e maiores bênçãos de Deus, na realidade,
não se encontram em águas rasas. Podemos comparar aquela água rasa à fé, a uma fé rasa. As grandes bênçãos de Deus nós vamos encontrar na fé profunda. Um bom pescador, ele sabe qual tipo de peixe ele vai encontrar, o lugar onde esse peixe estará, os seus hábitos, os seus costumes, no que ele se alimenta e uma série de coisas. E uma coisa nós podemos ter certeza, as grandes e as maiores bênçãos de Deus você não vai encontrar nas águas rasas, você não vai encontrar na fé rasa. E o sábio sabe que as bênçãos de Deus estarão nas águas profundas. Então a primeira coisa aqui que nós podemos ver é para a gente pescar em águas profundas se queremos pescar, se queremos conseguir as bênçãos de Deus. Ainda no versículo 4, a segunda coisa que nós podemos ver hoje é que devemos lançar as redes em águas profundas. Uma coisa é pescar peixe, outra coisa é lançar a rede. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar peixe. Eu não sou muito chegado a pescar, se é que vocês me entendem. O meu negócio não é pescar. A gente fala que pescar é terapêutico, pescar é muito relaxante, pescar você fica sentindo o vento no rosto, olhando a natureza. Eu não quero saber de vento no rosto nem natureza, eu quero ver peixe, tá? Eu quero pegar peixe. O resto eu não quero terapia, eu não quero relaxar, tá? Eu quero pegar peixe. Então, uma coisa é pescar, outra coisa é lançar a rede. Então aqui nós temos que pescar em águas profundas, e para pescar em águas profundas nós temos que lançar as redes em águas profundas. Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes. Então nós temos que ir para o alto mar, temos que ir para a água profunda, mas ficar lá olhando a paisagem, sentindo a brisa no rosto, não. Tem que lançar as redes. E muito crente faz algo análogo a isso. Existem muitos crentes que eles seguem a Cristo, eles o chamam de Senhor, mas a grande maioria, isso é muito triste, vive apenas em águas rasas. Eles seguem a Cristo, mas nunca se adentram, nunca vão mais longe do que a beirada, do que ali a praia onde é raso. Eles ficam perto daquilo que eles conhecem, eles ficam perto daquilo que é conhecido, eles ficam perto daquilo que é confortável para eles. Eles não querem mudar, eles não querem ir ao fundo, eles não querem ir para longe da segurança da água rasa. E a maioria dos crentes, infelizmente, eu acredito que vive assim. São pessoas que nunca abandonam 100% os velhos hábitos, a velha vida, que seria a praia, que seria o raso. Eles não deixam 100%, eles preferem ficar nas águas rasas e mansas. Eles não vão, eles não querem mudar. Eles são salvos, mas não querem mudar a vida. Muda uma coisinha aqui, talvez uma coisinha ali, talvez, mas de um modo geral, não há uma grande mudança na vida deles. Pastor, é possível alguém ser salvo e não ter uma grande mudança na vida deles? É perfeitamente possível. Não deve ser a norma, não deve ser o que é aceito, mas acontece. Tem muita gente que é salvo e você não percebe nenhuma mudança na vida deles, mas são salvos. Porque não querem sair da praia, não querem deixar o velho, não querem deixar o antigo, querem manter as coisas do jeito que está. Nunca se lançam totalmente nas profundezas. Eles acreditam, mas com uma fé superficial. Eles acreditam com uma fé rasa. Você não vai colher grandes bênçãos, você não vai pescar grandes coisas se você lançar a sua rede numa fé rasa. Um exemplo aqui, lá em Lucas 12, 28, Jesus falou assim: e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, por que não dizer homens de fé rasa? Jesus falando aqui justamente sobre pessoas que estavam preocupadas com o que vestir, com o que comer. Você lê o contexto todo, ele fala sobre justamente abrigo, comida, alimento. E ele faz a comparação aqui, falando as flores
A erva do campo, as flores, são vestidas. Os pássaros são alimentados. Quanto mais valem vós do que pássaros e plantas. Então, a pessoa que está constantemente preocupando, não é para a gente viver uma vida de irresponsabilidade, não é isso. Mas existe o ponto de você ter uma preocupação demais. O que é isso? É uma falta de fé. Você confia em Cristo para lhe salvar, você confia em Cristo para isso, mas você não confia em Cristo para lhe manter, lhe alimentar, lhe vestir, lhe abrigar. E o que acontece é que muitas vezes, devido a essa fé rasa, nós nos privamos das grandes bênçãos de Deus, porque em vez de confiar em Deus e esperar em Deus, a gente corre para resolver o nosso problema. A gente corre, usa um cartão de crédito, a gente corre para fazer alguma coisa, alguma falcatrua, alguma coisa ilícita, porque afinal de contas, você tem contas para pagar, e de alguma forma nós justificamos cometer coisas desonestas e antiéticas. Nós mudamos as nossas prioridades. Nós mudamos as nossas prioridades. Eu já ouvi muito crente falar, colocar Deus em segundo lugar, colocar a igreja em segundo lugar, do trabalho, por exemplo, e falar, não, pastor, mas é trabalho. Como se o trabalho fosse a coisa mais importante. Como se fosse o trabalho que iria vestir, alimentar, e guardar e proteger eles. E não é verdade. Então, são sintomas de uma fé rasa. E muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, muitas vezes nós nos colocamos na frente, um empecilho para as bênçãos de Deus, porque nós não confiamos em Deus e nós vamos resolver do nosso jeito. Por exemplo, já citei esse exemplo anos atrás, alguém que na igreja, orando por um emprego, ia aparecer um emprego terrível, e a desculpa foi, não, mas é emprego, é trabalho. É emprego, é trabalho, então não interessa. Essa pessoa foi, se complicou muito na vida daquela pessoa, mas foi o que ele fez. Não tinha fé em Deus, não acreditava que Deus poderia suprir, guardar, dar outro emprego. Pegou a primeira coisa que apareceu e arruinou sua vida. Sabe o que é isso? Pouca fé. Não está lançando em águas profundas. As pessoas leem a Bíblia, mas só o superficial. Só a letra apenas. João 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Entenda, se a gente acreditasse realmente, e a gente se lembrar e aplicar isso, quando a gente lê a palavra de Deus, não são letras mortas numa página. Essas palavras são Espírito. Essa palavra, elas são vida. Note que o Espírito, em João 6,63, é um E minúsculo, indicando que não se trata do Espírito Santo de Deus. Que a palavra de Deus, dentro do contexto da Trindade, a palavra de Deus é o Filho, é Cristo. Então, esse Espírito, com E minúsculo, não está falando de Deus, tá? Do Espírito Santo, está falando do fato que essas palavras, elas não são apenas uma questão concreta, uma substância, uma tinta num papel ou num pergaminho, ou seja lá o que for. Isso daqui é espírito, é algo espiritual. As palavras de Deus são espirituais. Então, quando a gente lê, não é só uma questão da gente tratar isso como palavras mortas, que aqui nós lemos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo são Espírito e vida. Então ele está comparando o físico com o espiritual. Então a carne nada aproveita. A carne, aquilo que é físico. Tá? Então o que é interessante são as palavras de Deus, porque elas são vida, sim. Elas são Espírito. Então quando alguém que não tem uma fé profunda lê a Bíblia, mas aquilo não é algo que é substancial, não é algo que eles vão entender e receber como Espírito e vida. Então eles vão ler aquilo, talvez, mas não vão seguir, não vão receber, não vão cumprir. Aquilo não é vida, aquilo não é Espírito, aquilo é uma palavra. Por isso que muitas vezes eu digo, mais importante do que você ler 50 capítulos da Bíblia, é você ler um versículo e que aquilo lhe alimente, que aquilo seja algo que dê vida espiritual para você, que lhe edifique.
Não é uma maratona, um concurso para ver em quantas palavras passam na frente das suas pupilas. Não é isso. Mas alguém com uma fé rasa faz justamente isso. É como se fosse uma corrida para ver quantas palavras eles podem passar na frente dos olhos. Não é quantidade, é qualidade. Você aprendeu, você foi alimentado, recebeu vida. Então, vamos para o alto mar, mas vamos lançar nossas redes. Vamos ter uma fé profunda, vamos acreditar, vamos ler. Mateus 17, 20, da mesma forma, as pessoas com uma fé rasa, elas oram, mas elas oram superficialmente. Elas nunca se adentram a uma oração profunda, ou até nas profundezas da oração. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Muito bem. Só explicar uma coisa rapidinho aqui. Alguém já viu um monte passar de cá para lá? Alguém já ouviu de alguém? Na Bíblia, alguém já moveu montanhas na Bíblia? Jesus, o Filho de Deus, ele moveu alguma montanha alguma vez? Alguns profetas? Não? Moisés? Não? Pois é. Então, o que Jesus está dizendo aqui sobre mover montanhas? Ele está dizendo justamente algo figurativo. Está dizendo, se você tivesse fé e você orar com fé, nada é impossível. Não quer dizer que você vai literalmente mover montanha de um canto para o outro. Número 1, para que serve isso? Qual a utilidade de mover montanhas? Ele está usando um exemplo extremo para dizer que nada, ele termina, nada vos será impossível. Então, aquela pessoa que tem uma fé rasa, ora, mas não ora crendo. Não ora esperando uma resposta. Não ora achando que vai ser eficaz. E uma pessoa que ora constantemente, cronicamente, sem fé, achando que não vai ter resultado, o que vai acontecer é que aquela pessoa não vai orar por muito tempo. A oração daquela pessoa vai se tornar algo ritualístico, mecânico, apenas uma formalidade. Não vai ser algo profundo. Uma das formas de você ter uma vida de oração profunda é você pessoalmente, orar a todo tempo, em toda circunstância. E o mais importante é você orar, você e Deus. Não é questão de você orar com outras pessoas, nada de errado com isso. Mas a oração profunda não é aquela que você se junta com uma, duas ou três pessoas. E, me entenda, não há nada de errado em orar juntos na igreja, você ir para casa do irmão e orar com ele, um grupo sair, orar no monte, na praia, no deserto, na vala, né? Sabe, essa coisa de orar no monte, vá orar no monte, não tem problema, ora no monte, no ônibus, ora onde você quiser, em cima da árvore, no coqueiro, ora onde você quiser. O local da oração, francamente, não interessa. Quantas pessoas presentes na oração também não interessa. Tínhamos um grupo de 50 pessoas e fomos orar não sei aonde. Parabéns. Mas você sozinho, orando no seu quarto, com a porta fechada, tem a mesma eficácia, se não mais. Então nós temos essa consciência da presença de Deus e em tudo está orando. Teve algum problema? Aconteceu alguma coisa? Você ora, você pode orar. É justamente essa profundidade, essa intimidade de oração com Deus, constante. Mas muita gente não tem isso. Por quê? Porque eles têm uma fé muito rasa, eles não estão adentrando as profundezas. Então a vida de oração, a vida de leitura bíblica, a vida daquilo que eles enxergam, que eles acreditam, é limitado. Então, as pessoas conhecem o amor de Deus, mas nunca chegam nas profundezas do amor de Deus. Olha em 1 João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Quando fala não é perfeito em amor, você pode ler, é raso em amor. É raso em amor. É aquela pessoa que não se sente amada por Deus. Pastor, eu não sinto que Deus me ama.
Que bom que Deus não precisa que você sinta nada para Ele lhe amar. Deus lhe ama, ponto. Você não precisa fazer nada, você não precisa mudar nada, Deus lhe ama, Deus lhe ama. Então, não fique muito cheio de si, porque Deus ama também um ateu, Deus ama um macumbeiro, Deus ama um muçulmano, Deus ama o assassino, Deus ama todo mundo, porque Deus é amor, é o que Ele faz, é a natureza dele. Então, alguém dizer que não se sente amado por Deus mostra um grande problema. É alguém que está vivendo baseado naquilo que ela sente. Ah, não me sinto amado. Você pode se sentir amado, mas você é amado por Deus. Deus lhe ama. Deus já provou que lhe ama. Então, se você se sente amado ou não, isso, francamente é irrisório, não vem muito ao caso. Então, nós temos que viver, lançar as redes nas profundezas do amor de Deus, entender que Ele nos ama, entender que Ele ouve as nossas orações, entender que as palavras de Deus são espírito e são vida, e que Ele é digno, Ele é fiel, nós podemos confiar nele. E só assim nós vamos ter acesso a não só estar nas profundezas e lançar as redes nas profundezas, mas poderemos colher as bênçãos de Deus. E a gente pode sim ser o nosso pior inimigo, nunca conhecendo as profundezas do amor de Deus. Então, para termos essas bênçãos, nós temos que nos afastar da praia, afastar do que a gente está acostumado, afastar do velho. Sabe, um crente tem uma vida que é quase idêntica à vida que ele levava antes e depois da salvação, é o crente que está vivendo naquela aguinha ali da praia, quando ele está bem rasinho, mal chega ao joelho a água. Nunca você vai pescar, você tem que ir nas profundezas, tem que ir ao alto mar e lançar as redes. Lucas 5, versículo 5, ainda nosso texto. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pescar com rede significa um alcance maior. Uma ilustração aqui. Algumas semanas atrás, eu e alguns irmãos estavam lá no irmão André, lá em União. Ele falou União, mas aquilo não é União não, aquilo é o... Eu não sei o que é aquilo, mas não é União, tá? É um lugar bem lá longe do meio do mato, não tem nome. É terra de índio ali, mas enfim. Então ele tem lá um açude, ele cria uns peixes lá, e estoicamente eu, alguns irmãos, pescou um peixe, irmão, pescou um, não foi? Pescou um peixe, com a vara e com os olhos. O Linho pescou outro peixe, eu acho que a Mira pescou outro peixe. Aí chega o André. Chega o André com uma rede, puxa uns 50. Não é justo. E Jesus falou o quê? Jogue um anzol. Teve uma vez que Jesus falou, lance um anzol. Quando Pedro foi falar que estava devendo o imposto do templo, Jesus falou, lance a linha, pegue um anzol, lance. Primeiro peixe que você pegar, na boca tem uma moeda. Um peixe. Um anzol, um peixe. Então, pescar com rede é pescar bastante, é pescar muito peixe, é ter um alcance maior. E nós precisamos de redes nas profundezas. Algumas redes nas águas profundas é a rede da fé. É entender a rede da presença de Deus em nossa vida. É a rede da sua palavra. É a rede de adorarmos e reconhecermos Deus em nossos caminhos, que Ele promete lá para nós em Provérbios. Se a gente reconhecê-lo em nossos caminhos, Ele vai fazer o que com as nossas veredas? Endireitar. O que é reconhecer Deus nos caminhos? É justamente a gente ser grato, entender, reconhecer e colocar Deus na equação, colocar Deus na decisão. Quando a gente coloca Deus nas nossas decisões, as coisas se endireitam. Não precisamos temer. Temos a rede da alegria e do gozo do Senhor, da presença dEle em nossas vidas. A sua voz. Nós ouvimos a voz de Deus, não a voz audível, mas Deus fala no nosso coração.
Nós escutamos ou nós estamos tão atinados com o ruído do mundo que a gente nem sabe reconhecer quando Deus está nos querendo levar ou nos fazer parar ou nos direcionar em alguma coisa. Com essas redes é que nós vamos pescar nas profundezas. São grandes redes. Talvez a rede mais importante é o Espírito Santo que habita em nós, que quer nos levar a toda a verdade, quer nos trazer convicção. O Espírito Santo pode renovar a nossa consciência. Fala que a nossa consciência, ela pode ficar cauterizada. Cauterizada, ela pode ficar insensível. Você cauteriza alguma coisa, aquilo perde a sensibilidade. Então nossa consciência não é a coisa mais confiável. Nossa consciência pode nos enganar. Nossa consciência inclui também o nosso coração. Nosso coração é mau, perverso, acima de todas as coisas, quem o conhecerá? Então o Espírito Santo é uma rede importante porque ele pode justamente trazer a sensibilidade à nossa consciência. Ou mais importante, ele mesmo pode nos guiar, ele mesmo pode nos conduzir, se nós o ouvirmos. Mas a pessoa que não conhece, não reconhece a voz do Espírito Santo e cuja consciência está cauterizada, a pessoa está perdida no vento, no tempo, no espaço, não sabe se está indo, se está vindo. É uma situação muito, muito perigosa. Tal pessoa pode ir, e geralmente é alguém que tem uma vida muito parecida com alguém que não conhece Cristo, alguém que é perdido. Por quê? A consciência cauterizada e não reconhece a voz do Espírito Santo, é alguém do mundo, é alguém que não é salvo. Muito parecido. Por isso que, voltou na pergunta que eu fiz antes, é possível alguém viver, um crente viver distante de Deus, desobediente? É perfeitamente possível um crente viver distante de Deus. Não é algo muito bonito, não é algo que glorifica a Deus, mas é possível. Então muita gente não usa dessas redes, e mesmo que você esteja nas profundezas, não escolha uma rede, lance as redes. Vou dar um exemplo. Pastor, mas eu vou para o culto. E para o culto, presença de Deus é uma rede. Mas eu leio minha Bíblia. Muito bem, parabéns. Mas é uma rede. Não, mas pastor, é que eu oro todo dia. Espetacular. Mas é uma rede. Você vai lembrar que Jesus falou para Pedro o quê? Vá para o alto mar e lançai as suas redes. Uma rede não basta. Uma rede não basta. Pedro cometeu esse erro. Pedro lançou uma rede. Pastor, mas funcionou. Foi tanto peixe que quase afundou o barco, quase rasgava as redes. Pois bem, você está dizendo então que era bênção demais? Você acha que Pedro fez o que com aquele monte de peixe? Sushi? Sashimi? Deu para as gaivotas? Não, gente. Eles eram pescadores. O que o pescador faz com peixe? Ele vende. Faz dinheiro. É como ele faz a vida. Mas Pedro falou, Jesus falou para Pedro, siga-me, e você será pescadores de homens. E Pedro foi lá e seguiu ele. Pois bem, mas aqueles peixes foram vendidos e ficou para tomar conta da família dele. Lembrando que Pedro foi Pedro, a família ficou, tem a mãe de Pedro, vocês lembram dessa história? Então, por exemplo, a família de Pedro e dos seus irmãos, da sua família, poderiam ter ficado aí bem melhores financeiramente se tivesse lançado redes. Teria uma colheita, uma pescaria maior, teria recursos maiores, e talvez é isso que Jesus falou. Eu vou chamar você para me seguir, a sua família vai precisar de recursos, e eu vou te dar redes cheias de peixe. Eu vou lhe dar redes cheias de bênçãos. Não, uma rede está bom. Afinal de contas, ninguém quer muita bênção não, né? Bênção demais ninguém quer. Pois é, gente. Ele teve uma boa
pescaria e colheu e encheu o barco, mas era para ser muito maior. Nós não devemos nos contentar com mediocridade. Tem muito crente que acha, não, pastor, eu estou bem. Para que fanatismo? Eu estou bem, podia estar melhor. O casamento não está ruim. O casamento podia estar excelente. Não, mas não está ruim. Gente, se não está ruim, eu digo mais, está bom, tem que estar excelente. Cristo falou que ele veio para que tenham uma vidinha, tenham vida e abundância. Abundância quer dizer transbordante. Não, mas tá bom, a minha não está bem transbordando, aliás, está na metade do copo, mas tá bom, pastor. Que pensamento ridículo é esse? Que mediocridade é essa? Deus quer nos abençoar abundantemente, Deus quer nos usar abundantemente. Não, mas tá bom, pastor, uma rede de peixe já tá bom. E que tal essa? Eu não mereço. Você não merece nenhuma rede, nem meia rede, nem um peixe você merece. A questão não é você merecer. A questão é que Deus pode e quer lhe abençoar. Ai, mas eu não mereço. Ah, tá bom, então fica sem bênção. Não merece, fica sem bênção. Ninguém merece. Mas Deus, na sua misericórdia, está querendo nos abençoar. E a gente fica no caminho porque nós não saímos da praia. Ele fala, vá ao alto mar e lance as redes. A gente fica na praia com uma rede de pegar borboleta, aí só pega aqueles, como é que chama? Crio, comida de baleia, aquelas coisinhas também. Ah, que eu não mereço, pastor, eu não mereço. Deus está dizendo, vá para o alto mar, vá para a água funda e lance as redes. Deus nos deu várias redes, Deus nos deu o local, Deus ensinou o que fazer. Só falta a gente ir fazer. Pescai em águas profundas, lançai as redes. E essas grandes bênçãos nós podemos ter em nossas vidas. Então vamos nos lançar nas águas profundas de Deus. Não leve uma vara. Não leve uma rede. Leve redes. Redes, muitas redes. Só assim teremos uma colheita superabundante de bênçãos em nossas vidas, para a honra e glória de Deus. Deus é glorificado quando o seu povo é abençoado. Aí você pensando, mas e eu? Como é que não é sobre você? É sobre Deus. Deus quer se mostrar forte, Deus quer brilhar, Deus quer ser glorificado em nossas vidas. Mas nós temos que deixar a praia, para as águas profundas, e lançar as redes, para ter a grande bênção.